Mas se calhar o melhor era eu não dizer nada, era só agradecer-vos. Porque depois do que disseram generosamente sobre mim, era de facto o melhor, porventura, que eu teria a fazer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao André e à equipa que está na coordenação deste movimento, que é um movimento autónomo, aliás, como eu sempre defendi, a juventude deve ter o seu espaço sem tutelas, e que organizou esta magnífica assistência, esta magnífica presença de entusiasmo. Só faço uma crítica. Já mandaram fotografias de gente que está no corredor e que não consegue entrar. É uma boa crítica e é o melhor que eu tenho a dizer sobre esta organização. Depois quero agradecer, se eu não falhar em nenhum dos nomes, ao Salvador, ao Francisco, ao Jonas, ao Gonçalo, ao Leonor. Disse todos? Fantástico. Fui tomando nota e tenho aqui esses nomes. Obrigado pelas palavras que disseram e obrigado pela vossa presença. E o vosso testemunho é o testemunho mais genuíno desta candidatura, que é uma candidatura suprapartidária, plural, independente, aberta, onde cada um e cada uma pensa de forma como entender e todos debatemos e conversamos, porque o que está em causa é um bem maior, que é Portugal, é o futuro do nosso país. Bem-ajam pela vossa presença. E quero agradecer ao Diogo. Onde é que está o Diogo? O Diogo está ali, sentado. Muito bem. Que ele começou por dizer que se calhar era o que menos sabia de política, mas viram como ele falou de política e muito. E devo dizer, Diogo, que com amor seguro estamos todos protegidos. E também, de alguma forma, prefiro ser lembrado por promover o amor do que por distribuir o ódio e por promover os extremismos neste país. O nosso país precisa de amor. O nosso país precisa de amor e precisa de esperança. E nós, com este movimento, vamos levar esperança onde há ódio. Chega de ódio. Queremos esperança no nosso país. E vamos conseguir. Terminou um ciclo político no nosso país com as eleições autárquicas. E agora, faltam precisamente 3 meses para o dia 18 de janeiro. E eu quis começar este arranque para Belém, para o nosso futuro, na presença dos jovens. Porquê? Porque preciso de vós. E preciso tanto de vós para esta campanha, como Portugal precisa de vós para o futuro. Pela vossa generosidade, a vossa energia, o vosso talento, o vosso trabalho, a vossa imaginação, o vosso sonho, a vossa criatividade e a vossa força. Vamos fazer este caminho juntos. Eu quero-vos lado a lado. Porque tenho uma ideia para Portugal. E nessa ideia de Portugal, nesse sonho de Portugal, estão todos vós. O país não terá futuro se não tiver o envolvimento dos jovens. E há 2 opções. Ou ficamos de braços cruzados à espera do futuro que vem, alguém decide, ou cada um de nós dá o seu contributo para escolher o futuro que deseja para si próprio, para os outros, para a nova geração e para Portugal. Conto convosco. O que é que eu fiz? Bem, o Diogo já disse algumas das coisas que eu fiz. E recordou algumas. Primeiro, o preservativo. Nós lançámos, semana passada, enfim, quando eu era jovem, enfim, de idade, mas nessa altura, sabem que não tinha havido nenhuma promoção, nenhuma publicidade comercial aos preservativos em Portugal. Era um assunto tabu. Bafiante do tipo de ambiente em que nós vivíamos. Era um assunto em que ninguém discutia. E, no entanto, já havia a SIDA. E nós introduzimos, precisamente para chamar a atenção e para quebrar esse ambiente bafiento. E termos um país livre, onde as pessoas pudessem falar abertamente sobre sexualidade e sobre outros assuntos. E, a partir dessa altura, começaram na televisão, enfim, as marcas comerciais, a fazer o anúncio aos preservativos. Hoje parece uma coisa banal.
mas verdadeiramente teve um impacto muito grande. Isso, no fundo, tem a ver também com a minha ideia de progresso. Nas sociedades atuais, não faz sentido ter assuntos tabus. Faz sentido discuti-los, debatê-los, em respeito uns para com os outros. E, sobretudo, para que as pessoas tenham uma vida melhor e a sua sexualidade também seja de acordo com os seus desejos e com as suas vontades. A questão de Timor. Eu recordo-me quando Xanana Guzmão foi detido, éramos só 20 na Praça Marquês de Pombal. Mas era uma causa que nós tínhamos. E não fui apanhar sol para Sevilha, Diogo. Fomos daqui já com essa ambição. É de conciliar a alegria, a festa, beber umas jolinhas, na altura não se chamavam jolinhas, beber umas cervejas, e tínhamos todos uma t-shirt amarela que dizia Free is Timor, liberdade para Timor-Leste. E o que é que combinámos? A uma determinada hora, na praça em frente ao pavilhão da Indonésia, íamos todos, andávamos ali, faz conta que não nos conhecíamos uns aos outros, e de um momento para o outro, há um sinal, tirámos todas as camisas, o que tínhamos, os casacos, e começámos a gritar liberdade para Timor-Leste. Queríamos chamar a atenção da comunidade internacional para um povo que estava a ser massacrado. Fizemos. E nessa altura fui detido. E fui levado para o posto da polícia, onde me fizeram uma simples interrogação, mas convém, que já passaram agora muitos anos, contar que o comandante do posto da polícia disse-me uma coisa muito simples. António, garanto-me uma coisa, que não voltas a fazer mais coisas destas enquanto estiveres aqui dentro do recinto. Porque se me disseres que não voltas a fazer, eu deixo de cá estar a ti e aos teus. Caso contrário, temos de pôr fora do recinto, porque nós partilhamos da tua causa. E pronto, ficámos ali amigos. Outro dia contarei mais desenvolvimentos sobre esta conversa. E, portanto, a detenção foi essa. Não teve nada de dramático, mas para nós foi um momento muito importante. De solidariedade com um povo que a milhares e milhares de quilómetros estava a sofrer e nas quais Portugal tinha uma responsabilidade. E nós, como seres humanos, também. E sim, também fui o primeiro homem, digamos assim, ministro, que tutelou a área da igualdade. Na altura havia muito para fazer. E hoje continua a haver muito para fazer. É inaceitável que uma mulher e um homem desempenhem o mesmo trabalho e o homem ganhe mais salário do que ganha uma mulher. É inaceitável. E, portanto, estas causas de humanismo, de progresso, de democracia, são causas que o vosso candidato traz para esta campanha, que eu quero que seja uma campanha cívica, em prol do mais importante, que está aqui escrito, futuro. Esta campanha não é sobre mim, é sobre Portugal. É sobre o nosso futuro, o vosso futuro, o futuro de todas as gerações, as que estão atualmente a viver e a conviver no nosso país. Mas fiz mais. Na altura havia obrigatoriedade de prestarmos serviço militar. Nós tentámos, numa primeira fase, diminuir o período de prestação. E depois, numa segunda fase, de terminar mesmo com essa obrigatoriedade. Não está em causa a necessidade de expressões de solidariedade dos jovens para com o seu país. Está em causa que, em cada contexto, em cada situação, a defesa do país e as suas Forças Armadas devem estar concebidas e devem ter uma natureza, neste caso, mais profissional perante aquilo que são os desafios que nós temos. Há 100 anos agarrava-se nas pessoas e metiam-se uma espingarda nas mãos. Morreram milhares e milhares de pessoas. Morreram milhões e milhões de pessoas. Eu não quero que em Portugal os jovens sejam carne para canhão. E por isso, se temos que defender o nosso país, há formas mais inteligentes de o fazer. Mas também quero dizer uma coisa muito simples. A melhor defesa que nós temos é investir na paz. E a resolução dos problemas devem ser feitos por via pacífica. É assim que os seres humanos demonstram ter cérebro, ter consciência, ter inteligência e terem sensibilidade. E também já nessa altura, a Europa era um desígnio e era uma causa. O nosso país é um país com a dimensão que tem, com as potencialidades que tem. Mas eu sempre fui fiel a um princípio. Necessidades comuns, soluções comuns. E nós temos muitos problemas que são específicos, nossos, de portugueses.
Mas se encontrarem, com certeza lidaram jovens italianos, franceses, alemães, luxemburgueses, dinamarqueses, de certeza que temos problemas em comum, que têm problemas em comuns. Ora, se nós conseguirmos encontrar soluções comuns para esses problemas, naturalmente que a vida das pessoas e dos jovens é melhor. Sempre fui um inconformado por natureza. Há pouco o Diogo meteu-se comigo, viram? Ele deu várias caneladas. Uma delas é disso, aquele ar certinho. Eu sei que às vezes podem achar que eu tenho esse ar certinho. E eu reconheço às vezes que é por excesso de responsabilidade. Preocupo-me e sou responsável. Mas, acima de tudo, eu não me entrego. E sou um inconformado. E não aceito a situação em que o nosso país está a viver. E por isso saí da minha tranquilidade para vir dar o meu contributo para servir Portugal. Uma vez estava numa universidade aqui em Lisboa e estava a ser entrevistado por um dos vossos colegas, daqueles que são estudantes, e que me perguntou: o que é que faz uma pessoa, no seu perfeito juízo, trocar a tranquilidade da praia da Foz do Arelho, das vinhas de Penamacor, que eu sou produtor de vinho, como sabem, passa publicidade, mas não digo qual é a marca, dizia: mas o que é que faz trocar a tranquilidade da praia da Foz do Arelho e das vinhas de Penamacor e meter-se num combate político, sobretudo quando a política hoje não é tão apetecível? Eu respondi de uma forma simples: eu não quero que daqui a 10 anos o meu país esteja pior do que hoje está e eu sentir-me culpado de nada ter feito e ficado no sofá. E por isso, eu quero-vos dizer que não gosto do que vejo, porque sinto um Estado a abrir muitas fendas, sinto uma sociedade a deslaçar e sinto uma democracia com uma camada muito fina, muito fina, muito fina. E esta é a altura de todos nos envolvermos. Porquê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso. Não é o nosso caso. Por isso nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias. Porque sentem que há um apelo. Porque sentem que este é o momento de fazermos algo pelo nosso país. E eu quero pedir-vos um favor. Aliás, 2. Queria que se levantassem. Agora peço-vos que fechem os olhos. E imaginem o Portugal do vosso sonho. Imaginem o Portugal onde querem viver daqui a 5 e a 10 anos. Presumo que já imaginaram. Podem abrir os olhos, por favor. O que é que sentiu? Uma palavra. Qual é o Portugal que quer? Portugal seguro. Portugal seguro. A sua? Mais integrado na União Europeia. Mais integrado na União Europeia. A sua? Desenvolvido. A sua? Comunhão. A sua? Sustentável. A sua? Unidade. Mais? Coisas... Diga? Acessível. Mais? Saudável. Próspero. Alegre. Inclusivo. Mais? 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 No fundo, o que podem sentar-se, e obrigado pela vossa colaboração. No fundo, o que sonharam é um país diferente. É um país melhor. Essa é a razão fundamental da minha candidatura. O de deixar aos meus filhos, à geração dos meus filhos, um país melhor do que aquilo que eu recebi dos meus pais. E quando nós temos um sonho, somos só nós a sonhar. Mas quando todos nós temos o mesmo sonho, de construir um país com futuro, um país mais feliz, um país mais próspero, um país com oportunidades, um país com livre iniciativa, um país de excelência, um país justo, então isso já não é um sonho, é uma caminhada. E é essa caminhada que eu peço a vossa ajuda e que os jovens sejam o tempero desta campanha. Por um futuro seguro, por Portugal. Bem-ajam. Obrigado. Está aqui. Ora. Está aqui. Está aqui. Ora.
Aqui. Aqui. Vem para aqui. Não quer estar sozinho. Obrigado. Obrigado. Conto convosco, está bem? Por Portugal. Por Portugal. Nunca se esqueçam. Esta campanha não é por mim. É por Portugal. Portugal é a causa que nos une esta tarde e que nos vai mobilizar nestes 3 meses. Vamos a isso.